Êxodo 2, 23 diz assim: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Amém? Amém. Igreja, me dê a sua atenção, por favor, que você não se distraia com nada. Essa mensagem hoje, ela tem uma importância, uma relevância muito grande. E eu vou te dizer por quê. Não que as outras não tenham, claro, mas ela tem um significado muito profundo. Essa mensagem que eu vou pregar aqui hoje para vocês, Deus me deu ela há mais de um ano atrás. Há mais de um ano. E Deus, na ocasião, eu quis, quando eu estava meditando, pensando e juntando as coisas, Deus, Ele não permitiu que eu pregasse naquele momento. Não era o momento oportuno. Eu estava em outra cidade. E o tempo passou. E hoje, aliás ontem, enquanto eu caminhava aqui procurando aí uma vidraçaria, pela manhã, Deus, Ele me trouxe essa mensagem ao coração. E eu andando e pensando e falando com Deus em espírito, em oração, pensando se era esse o momento de eu falar sobre isso, sobre esse assunto que há mais de um ano Deus colocou no meu coração. E então Deus disse que sim. E eu pensei comigo, mas eu posso, será que eu vou ser compreendido nessa mensagem, nessa pregação, nisso que eu vou trazer para o povo? E Deus falou, você pode até ser incompreendido, mas não tem problema, é para você pregar. Amém, igreja? Amém. Aliás, Deus me fez lembrar de coisas que já aconteceram comigo. Deus ministrando e falando comigo disse: pessoas às vezes ficaram com raiva de você por causa das suas palavras, mas o tempo passou e passaram a amar você por causa do mesmo motivo, por causa das suas palavras. Amém, igreja? Amém. Eu já vi pessoas se indignarem com uma pregação, com uma mensagem, com alguma coisa, e se aborreceram. Mas o tempo passou, as coisas aconteceram, Deus mostrou, e essas pessoas eu vi se arrependerem e dizer: o Senhor tinha razão, louvado seja Deus pela sua vida. Então nos odeiam às vezes por causa da palavra, da mensagem, mas o tempo passa e eles passam a nos amar e são gratos por causa da mesma razão, por causa do mesmo motivo. Então Deus disse para mim: mesmo que você seja incompreendido, fique tranquilo, fique em paz, o tempo vai passar e as pessoas que não compreenderam, elas irão compreender. Diga glória a Deus. Mas vamos lá. Quando a gente fala de Egito, que é o que a gente está vendo aqui nessa passagem, a gente fala a respeito de um lugar que se tornou escravidão, símbolo de escravidão. O Egito não foi sempre escravidão, mas se tornou. A promessa de Deus para o povo de Israel, desde Abraão, nós lemos aqui a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Então começa lá com Abraão. A promessa de Deus sempre foi Canaã, nunca o Egito. Guarde isso dentro de você. A promessa de Deus sempre foi Canaã. Tanto que Abraão, naquela viagem que ele faz, que ele sai lá da terra, chama Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, e Deus chama ele para ele sair de lá, Deus chama ele para peregrinar e ir a uma terra que Deus mostraria. Quem lembra disso na Bíblia? Que terra era essa? Canaã. Canaã.
Então Abraão, ele vai sondar, ele vai espiar a terra. Deus convida ele para entrar dentro dessa terra, sentir essa terra, ver o que tem nessa terra, porque a promessa de Deus: eu vou dar essa terra para você e a sua descendência. Centenas de anos passam e muita coisa acontece. Abraão, ele morre, vem seu filho Isaque, morre, vem Jacó, morre. Aliás, Jacó já morre no Egito, mas nos dias de Jacó, o seu filho José vem para o Egito. Então eles passam pelo Egito, e isso é para você entender, isso é para você guardar. O Egito fazia parte do plano de Deus, o Egito fazia parte, mas não era o propósito final de Deus. Amém, igreja? Amém. O propósito qual era? Canaã. O Egito estava ali no meio, fazia parte. Então Deus permite que eles vão até o Egito, estejam no Egito, vivam no Egito. O Egito não foi sempre sinônimo de escravidão, mas se tornou. No começo o Egito era bom, o Egito era um refúgio para as terras que sofriam com a fome. De tempos em tempos vinha fome. Abraão foi para o Egito junto com Sara, numa época de fome. Isaque, já era um costume, já era um hábito as pessoas, na hora do aperto, da crise, da fome, buscar refúgio no Egito. Isaque tem a mesma ideia. Meu pai Abraão foi para o Egito e lá ele não morreu de fome, eu vou também com Rebeca. Então na época de Abraão teve fome, na época do filho Isaque teve fome, só que Deus não deixou Isaque descer para o Egito. Deus trabalhou de uma maneira diferente na vida de Isaque e disse para ele: na terra que você está, nessa terra eu vou te prosperar. Amém, igreja? Amém. Mas e depois? E o outro? E a outra geração? Jacó teve fome também, e Deus permite o Egito. Deus permite que os 11 filhos mais Jacó venham morar no Egito, numa terra boa. O melhor do Egito foi dado para eles, a terra de Gósen. Lembra da história? José vem na frente, porque ele foi vendido como escravo. Deus já estava trabalhando naquilo. Então o Egito fazia parte do propósito de Deus, mas não era o lugar final, não era a promessa, não era onde Deus queria que eles prevalecessem, vencessem e dominassem, conquistassem. Não, sempre foi Canaã. Então, por causa da fome, por causa da necessidade, Deus permite o Egito. Está claro isso para você, igreja? Mas o que é que acontece? A fome é saciada. O problema da fome é resolvido. Como eu disse, Faraó queria tão bem a José. José tinha um prestígio tão grande diante de Faraó, que Deus diz para José, quando sabe da história que o seu pai está vivo e está lá no lugar de fome, Faraó faz o seguinte: traz o seu pai, traz a sua família e dá o melhor do Egito para eles, pode colocar eles lá, pode fazer isso. E ele faz. Mas o problema da fome é resolvido. E o que é que acontece? Eles vão criando um certo conforto nessa terra. Eles vão se conformando, aquilo vai ficando muito, muito, muito cômodo para eles. E eles agora já não estão mais antenados no propósito de Deus, que aquilo ali era uma passagem, que aquilo ali era para resolver a questão da fome deles, mas não era o destino. Fazia parte, mas não era o destino final. Mas agora eles já estão tão envolvidos, as novas gerações já vão se distanciando do Abraão, do Isaque, do Jacó, e a promessa feita lá, ela vai se apagando da memória deles, já não vai sendo tão passada de geração em geração, e o propósito vai ficando de lado, de lado, de lado, de lado. O que acontece? Até a língua hebraica já vai se perdendo, porque eles vão se criando na cultura egípcia, junto dos egípcios. A religião hebraica, aquele ensinamento de Abraão, que sacrificava ao seu Deus, cria no seu Deus,
Isso tudo já vai se perdendo. E eles vão similando a sua vida, os seus hábitos com aquela cultura, com aquela religião pagã, idólatra do Egito. Ou seja, eles vão se distanciando do propósito original de Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim: ei, acorda, não é esse o propósito. Eu deixei, eu trouxe para cá, eu permiti estar aqui. Mas lembre-se, o propósito não é esse não. O propósito ainda está de pé. Era Deus dizendo: o sonho não morreu, o sonho não acabou. Eu sonhei algo para vocês, não deixe o sonho morrer. Diga glória a Deus. Não deixe o sonho morrer, não deixe o propósito morrer. Não pode. Não pode. O Egito é Egito, não é Canaã. Meu propósito é Canaã e não o Egito. Mas o Egito então que está... Sabe aquela média quer dizer mediocridade, quer dizer na média. É o morno. E o médio é o perigo. Outra hora eu prego sobre isso para vocês. O médio é terrível. Jesus disse: não és quente nem frio, porque é morno, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. A vida mediana, a situação mediana, a crença mediana, a entrega mediana, tudo aquilo que é mediano é mais mal do que você pode imaginar. É a mediocridade. Então, eles estão ali, está no Egito, vivendo a religião deles, a cultura deles. Como diz a Bíblia, eles comiam cebola, pepino, olha que cardápio. Cebola, pepino, alho silvestre, que para nós hoje é o alho poró. Quem conhece alho poró? Conhece? Quem é da cozinha conhece. E de vez em quando um peixinho. Essa era a comida deles. Mas eles já estavam conformados, eles já estavam habituados, eles já estavam satisfeitos com aquilo tudo. Então eles se conformam, eles se adaptam, eles ficam naquela zona de conforto. Mas esse Egito que está confortável passa a ser um lugar de escravidão. Então passa a ser um lugar onde eles serão oprimidos, onde eles serão castigados, onde eles serão explorados, onde eles vão sofrer como escravos. Está dando para entender direitinho, igreja? Eles vão sofrer nesse lugar. E eles precisam entender. Eu queria ensinar para vocês, igreja. Existem três coisas, são três condições, são três passos para que você saia da escravidão, que não é o plano de Deus, que não é a vontade de Deus, que você seja escravo. Eu queria ensinar para você, que você aprendesse, que você trouxesse para a sua vida, que você praticasse. Talvez você está vivendo uma vida, olhe para a sua vida. Eu não estou falando só de dinheiro não, pelo amor de Deus. Não leva isso para um nível tão pequeno que se resuma só a ter dinheiro no bolso. Não é isso. Mas talvez você vive uma vida que você sabe que não é possível que essa condição, isso que você está vivendo, seja o propósito de Deus para a sua vida. Talvez você vive uma fase, uma situação que você está dizendo: isso aqui está longe de ser Canaã, isso aqui está mais um Egito. Está dando para entender direitinho? Isso que eu estou experimentando, vivendo, passando, atravessando, suportando, tolerando, está muito longe da Canaã que Deus me permitiu sonhar, Deus me permitiu aspirar, desejar. Está muito longe. Isso aqui está muito mais um Egito do que uma Canaã. Olhe para a sua vida. Não estou dizendo que é o caso de todos vocês, nada disso, mas cada um tem que fazer uma análise de si. Eu olho para a família, o quadro da minha família hoje, eu olho para o quadro da minha vida profissional hoje, eu olho para as coisas que eu estou experimentando,
Eu olho para o estilo de vida que eu estou vivendo, sendo um filho de Deus, sendo filho da promessa de Deus, e fazendo uma comparação com o que o bispo está falando, está muito mais para Egito do que para Canaã. Então o primeiro passo, guarde isso dentro de você, igreja. O primeiro passo para você sair dessa condição de escravo é você entender. Você precisa entender onde você está, que vida você está vivendo. Essa ficha tem que cair. E o problema do mais ou menos, o problema da mediocridade, o problema da zona de conforto é essa. É o mais ou menos, como eu disse, não está bom, mas também não está ruim, então vamos ficando por aqui. Podia estar pior, mas já que não está pior, vamos levando aqui nesse banho-maria. Deus quer uma vida de banho-maria, igreja? Canaã era o quê? Uma terra que manava leite e mel. Isso é uma linguagem figurada. Não quer dizer que da terra brotava leite, terra não dá leite. Não quer dizer que da terra brotava mel, não é isso. Mas é uma forma de dizer que era uma terra muito, 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 muito próspera, muito boa, que supriria, que atenderia, que traria deleite para o coração do povo de Deus. Então o primeiro passo, guarda aí dentro de você, é entender, a ficha tem que cair. É Egito ou é Canaã onde eu estou? Ah, é Egito, entendi. Primeiro passo, entendi. Entendi que eu estou no Egito. Entendi que isso aqui não tem nada a ver com Canaã. Primeiro passo, igreja. E às vezes as pessoas se iludem, as pessoas se enganam. Posso continuar? Está dando para entender direitinho? Às vezes as pessoas olham para o Egito e falam, mas eu tenho fé que o Egito vai mudar. Egito é Egito, Faraó é Faraó. Lamento, não vai mudar. Não vai mudar. Mas Deus tem o poder, mas Deus tem o seu propósito, e é Canaã, não é Egito. Ah, mas e se eu pegar esse Egito? Imagina que o Egito é uma sala, e se a gente der uma decorada nesse Egito, a gente põe um vaso ali, um quadro lá, um tapete aqui, o Egito vai ficar, ó, bonitinho. Vai continuar sendo Egito, não vai deixar de ser Egito. Não é aí, não é este lugar, não é esta condição que Deus quer que você esteja. Amém, igreja? Vai continuar sendo Egito. E Faraó? Bispo, Jesus disse que a gente tem que ter bons olhos. Então, se eu tiver bons olhos, eu vou olhar para Faraó, aquele ser que não tem dó, não tem piedade. Mas se eu olhar para ele com bons olhos, que é o que a Bíblia fala, eu vou ver que Faraó não é tão mau assim. Ele é bonitinho. O problema são os meus olhos. Eu que estou enxergando Faraó como mau, ele não é tão mau. Lembra que a Bíblia disse que maus são os meus olhos, mas Faraó, ele não é tão mau assim. Faraó é Faraó. Não tem nada a ver com bons olhos seus. Não se iluda, não caia nessa. Faraó é Faraó, repita comigo, Faraó é Faraó. Acabou. Acabou. Não adianta você decorar o Egito vai ficar mais bonitinho. Eu vou orar por Faraó e Faraó vai ficar bonzinho. Faraó ficou bonzinho? A Bíblia diz que o coração só endurecia cada vez mais. Então o primeiro passo é você entender que Egito é Egito. Não adianta você querer pôr uma florzinha, passar um bom ar, deixar ele mais engraçadinho. É o Egito. E Faraó é Faraó. Essa ficha tem que cair. O primeiro passo é você entender. Amém, igreja? Amém. O segundo passo, depois de você entender, guarde aí no seu coração, é querer. Você tem que querer, você tem que ter uma reação. No bom sentido da palavra. No bom sentido da palavra, tem que haver uma indignação dentro de você.
um inconformismo dentro de você com tudo aquilo que você está experimentando, passando e vivendo, que está muito distante do propósito de Deus. Tem que haver um negócio aí dentro de você para você não aceitar o medíocre, não aceitar o mais ou menos, muito menos aceitar a escravidão. Alguma indignação tem que brotar de dentro de você. Alguma coisa aí tem que falar, poxa vida. E o sonho? E o propósito? E o chamado? Será que Deus brinca com a gente? Ele permite você sonhar para nada? Ele deixa você ver pelos olhos da fé as maravilhas, a terra farta, a terra boa, e Ele vai deixar você na cebola, no alho e no pepino, no melão e um peixinho de vez em quando? Tem que brotar alguma indignação, repito, no melhor sentido da palavra, não é ira. Não é ira, não é se levantar contra pessoas, mas é o querer não estar mais aí, é o querer não estar mais nessa condição, é o querer que algo mude, porque se você não quiser, se esse querer não existir, se essa indignação, esse inconformismo não vier, você vai passar mais anos e mais anos e mais anos, ou na mediocridade, ou até mesmo na escravidão. Amém, igreja? Amém. Eu posso continuar? Mas às vezes é difícil você deixar a zona de conforto. É difícil trocar o certo pelo duvidoso. É difícil correr risco, assumir risco. É difícil você tomar um passo decisivo. É difícil você abrir a boca e deixar verbalizar, deixar isso se transformar numa decisão, sair do pensamento e se tornar uma decisão. É difícil, porque está cômodo, está confortável. Repito, não está bom, mas também não está ruim. Deixa como está. Deixa como está. É difícil deixar o conforto, é difícil assumir riscos, e aí esse querer acaba não vindo. Essa indignação acaba não vindo, é melhor sufocar ela dentro e ela acaba não acontecendo. Mas se Deus tem um propósito, igreja, olhe para mim que agora você vai ficando mais interessante. Se Deus tem um propósito para você, e tem, se Deus ele quer fazer coisas na sua vida, e quer, e você não se move, você não age, você não se dispõe a querer ver o propósito de Deus cumprido, Deus permite que as coisas se arrochem. Deus permite que as situações se coloquem ainda mais difíceis. Tudo para um bem maior, tudo para um propósito final, tirar você da escravidão. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Por que Deus permitiu a escravidão para o povo do Egito? Por quê? Para aquele povo entender, e entendendo, querer sair daquela situação. Mas entender não foi o suficiente, ver que aquilo era o Egito não foi suficiente para eles quererem, ver a carranca de Faraó não foi o suficiente para eles quererem. Talvez entenderam, mas não quiseram ainda fazer alguma coisa. O que é que Deus faz? Intensifica a escravidão, permite. E aí entra na leitura, no que a gente leu aqui. Lê de novo o versículo 23, só a primeira frase do versículo 23, diz assim: decorridos muitos dias o rei do Egito morreu. Os filhos, a segunda frase também, os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Vai um pouquinho lá no capítulo 1, que está aí do lado, capítulo 1, lá no versículo 6. Essa história está melhor explicada ali. Capítulo 1, 6.
Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo levantou-se um novo rei. Aqui que está o detalhe: levantou-se um novo rei, um novo faraó sobre o Egito, que não havia conhecido José, não era simpático ao povo hebreu. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique, para evitar que em caso de guerra ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. Olha, ele não queria que saísse da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Amém, igreja? Olha o que Deus permite. O povo precisa entender que está no Egito, o propósito não se cumpriu. O povo precisa entender que aquele não é o lugar deles. Se entenderam, eu não sei. Talvez entenderam, mas não fizeram nada. Não quiseram mudar. Não quiseram se posicionar. O que Deus faz? Traz um faraó mais duro, mais severo, mais cruel, e que impõe uma carga muito maior sobre eles. E esse faraó diz: não, esse povo corre o risco deles saírem daqui, fugirem daqui, deixar a gente vai ficar sem essa mão de obra escrava, que só aumenta o Egito, pavimenta o Egito, que só nos traz crescimento, mão de obra barata, escrava, que a gente paga com cebola, com alho, com pepino. Não, a gente vai dar um jeito. O que é que ele faz? Começa a matar os filhos homens recém-nascidos. Aí entra na história de Moisés, que Deus o poupou para cumprir o seu propósito. Amém, igreja? Amém. Então Deus permite a luta se intensificar. Mas olha para mim, por que é que Deus permite a luta se intensificar, igreja? Para que esse querer aflore, para que essa indignação aflore e você se alinhe ao propósito de Deus inicial para você, para que você retome aquilo, para que a ficha caia e você diga: realmente o Egito não é o meu lugar. Não entendeu no mais ou menos, vai entender na escravidão. Deus permite, Deus deixa, para a ficha cair, e esse querer finalmente venha até o seu coração. Posso continuar? Já eu encerro. Posso? E aí talvez você diga assim: muito bem, bispo, primeiro passo, eu entendi que isso aqui está mais um Egito do que uma Canaã. Segundo passo, eu estou querendo fazer alguma coisa assim. Esse querer está vindo para fora, essa indignação, esse inconformismo está querendo vir para fora assim. Finalmente eu entendo, finalmente eu quero uma mudança. Mas aí vem a pergunta: como sair? Como alguém na condição de escravo, sem recurso? Como que alguém na condição de escravo, sem dinheiro? Como que alguém na condição de escravo, sem influência, sem meios para poder sair do Egito, vai sair? Como é que alguém que olha para a sua condição e fala: não dá, não tenho meios, como eu faço para deixar a vida de escravo, para marchar rumo a Canaã, sair das mãos do faraó, debaixo do jugo do faraó, e trilhar essa caminhada rumo a Canaã? Aí vem o terceiro passo: clame a Deus, e Deus vai agir,
Deus vai operar, Deus vai te dar o recurso, Deus vai te dar a condição, Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Amém, igreja? Amém. Versículo 23, lê comigo. A última frase do 23 diz assim: eles clamaram. Eles fizeram o quê? Clamaram. Deus ouviu. Deus o quê? Ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Primeiro, você entende onde você está. Segundo, você passa a querer sair daí. E quando você não vê o recurso, você clama, e Deus então ele vem ao seu encontro. Amém, igreja? Amém. Lê comigo lá, a gente não leu, mas lê agora o versículo 7. Olha o que diz aqui. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor. O que o povo fez? Clamou por causa dos seus feitores ou exatores. Conheço o sofrimento do meu povo. Olha o versículo 9. Pois o o quê? O clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o têm oprimido. Olhe para mim, igreja. Quando você entende, e quando o querer aflora, mudar, e você não vê recurso, teu recurso é buscar em Deus. Deus ouve o seu clamor. Perceba que tudo é um propósito de Deus, tudo é um alinhavar, tudo é um costurar de Deus para levar a isso. Deus quer que o seu povo clame, mas o seu povo não clama na zona de conforto. Deus quer que o seu povo clame, busque a Ele para sair daí, entenda o propósito, mas a coisa está mais ou menos, está dando para levar, e eles não clamam. Então Deus fala: eu vou fazer eles clamar. O propósito não pode morrer, o sonho não pode morrer, o que eu planejei não pode ir por água abaixo. Não pode. Eu sou Deus de aliança, eu sou Deus de promessa, eu sou Deus de pacto. Eu tenho um pacto com Abraão, eu tenho um pacto com a sua descendência. Não é o Egito, mas é Canaã. Mas eles não clamam, eles estão lá. Então já passaram até a falar o idioma egípcio, já estão até adorando os deuses egípcios. Não posso deixar isso acontecer. Eu vou fazer eles clamarem a mim. Então eu vou arrochar, e Deus arrocha. O que acontece? O grito sai, o clamor sai, eles se dirigem a Deus. E aí o que é que Deus faz? Lê o versículo 8, igreja. O 8 diz assim: por isso desci a fim de livrá-los. Diga glória a Deus. Olha o que acontece quando você clama. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra. Que terra? O Egito. Não é lá que eles têm que ficar. Para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar que hoje é do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Diga glória a Deus. Aí eu entendi, entendendo, eu quis a mudança, querendo a mudança eu clamei. Agora deixa Deus fazer maravilha. Que foi só o que aconteceu. Maravilha. Eu não tenho recurso, bispo. Então clame, porque água pode sair da rocha. Pode ou não pode? Pode. Eu entendi, agora eu quero sair, mas eu não tenho meios. Então clame, porque Deus faz chover comida. Faz ou não faz? Faz. Isso representa o cuidado dele, a provisão dele. Eu desci. Olha o poder que o clamor tem, igreja. Deus falando para Moisés: eu desci, porque eles clamaram. Se não tem clamor, não tem a descida de Deus. Se tem o clamor, Deus desce. E se Deus desce, não desce para fazer um turismo, não desce para olhar curioso,
Deus não desce por descer, Deus desce com finalidade. Desci para livrá-los. Desci para isso. Desci porque finalmente entenderam, ainda que por meio de dor, ainda que por meio do cetro de Faraó, mas entenderam e quiseram, e porque quiseram clamaram, e porque clamaram eu vim, e agora que eu vim vai acontecer. Eu vou fazer. Deus não está perguntando quanto você tem na conta, Deus não está perguntando quem é o seu padrinho, o seu amigo, Deus não está perguntando nada disso. Ele faz, Ele gera, Ele cria, Ele é Deus Criador. Eu vou encerrar a igreja. Deus é tão maravilhoso que Ele te insere, Ele te coloca nesse processo. Hoje está na moda falar processo, propósito, mas é uma verdade, está certo. Deus, Ele quer que você interaja com Ele. Deus, Ele quer que você se aproxime do coração dEle e entenda os propósitos dEle. Deus poderia pegar aquele povo que agora clamou, entenda bem, chegou no terceiro passo, primeiro entenderam, segundo quiseram, e agora clamaram. Agora que clamaram, eu pego esse povo, eu faço uma teleportação. Sabe o que é teleportação? Eu tiro daqui e eu coloco aqui. Eles vão ser teleportados. Sai do Egito, pumba, cai lá na terra prometida. Deus fez isso? Deus fez isso? Não. Eles continuaram ali, resistindo a Faraó. O Faraó ficava mais bravo, mais cruel. 10 vezes Deus mandou a praga para mostrar o seu poder, a sua autoridade. E Moisés está ali participando de tudo. Depois vem a travessia pelo deserto. E Deus continua trazendo Moisés e o povo para perto do seu coração, do seu propósito. Ele não tirou daqui e colocou aqui. Ele fez aquele povo com os próprios olhos presenciarem a água sair da rocha. E para a água brotar da rocha, Deus diz para Moisés: vai lá e toca nessa rocha. Moisés tocou, não tocou? Então Deus interagiu com Moisés, Moisés interagiu com Deus. Fora tantas outras coisas, Moisés ficou no monte ouvindo a Deus. Então Deus, Ele interage com a gente. Deus, Ele quer que a gente faz parte. Ele nos envolve no processo, Ele nos envolve no milagre, para que a gente entenda a sua paternidade, o seu cuidado de pai, esse trabalhar de Deus na nossa vida, e Ele conduzindo a gente para a terra prometida. Se você entender, se você querer, se você clamar, Deus vai vir com a provisão. Mas não é mágica. Ele vai dia após dia mostrar para você de onde Ele está tirando a provisão, quem Ele está usando para trazer a provisão. Ele vai inserir você, Ele vai envolver você no milagre, Ele vai envolver você nesse processo. Diga glória a Deus, para que você olhe e diga: não é que é Deus mesmo. Ah, Deus, como diz um pregador, esse Deus não é gente. Ah, Deus, ah, Deus. Aí eles andam, marcham 40 anos com o mesmo calçado que saíram. Você tem algum calçado que usando todos os dias durou 40 anos? Usando todos os dias durou alguns anos? Não digo aquele que você usa uma vez por mês, não. Todos os dias. Eles veem isso, eles experimentam isso. As vestes não se desgastam, não se rasgam, não apodrecem. São as mesmas de quando saíram do Egito. Eles estão experimentando. Era fácil, Deus, tira daqui num passe de mágica, coloca ali, beleza, cumpri a minha promessa. Sim, mas não é o que Deus quer. Ele quer que você veja de onde está vindo, quem Ele está usando, a forma como Ele está cuidando, como Ele está trabalhando e abençoando você. E o fim de tudo isso, o destino final, não é o Egito,
O Egito teve o seu tempo, teve o seu propósito, foi permitido por Deus. Amém, igreja? Amém. Teve a sua finalidade, mas o tempo do Egito passou. Não era para ficar lá, não era para estacionar lá, era para sair de lá e chegar a Canaã. Deus não quer que você viva uma condição de escravo, não, igreja. Deus não quer que você viva uma vida que não é aquela que Ele te permitiu sonhar, desejar, querer. Não é. Quem aqui já sonhou com coisa maior, coisa da sua vida, e você sabe que foi Deus que permitiu você sonhar? Levante a sua mão. Foi Deus que permitiu você sonhar. Você está convencido disso? Então queira sair de onde você está. Comece entendendo que onde você está não é o que Deus tem para você. Depois de entender, queira sair dessa zona de conforto. Glória a Deus. Porque a zona de conforto é um perigo. Você vai morrendo mais ou menos ou na escravidão. E depois de querer e não encontrar a saída, a condição, clame a Deus e Ele vai te dar tudo que você precisa. Amém? Quem entendeu a palavra? Eu quero orar por você. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus.